Cara, nós vamos ler alguns textos nessa carta, vamos olhar para eles com certo cuidado, né? Então nós vamos lendo e comentando esses textos para ficar mais fácil o que vamos compartilhar com os irmãos. Então vamos começar a nossa leitura no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Até o verso 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Pai, mais uma vez, pedimos no nome de Jesus, tua ajuda, Senhor, o teu socorro, para compartilharmos a tua palavra, para ouvirmos a tua palavra. Clamamos a Deus pelo poder revelador que há nela, pelo poder salvador que há nela. Aqui estamos, Senhor, necessitados, mas olhando para ti, Senhor, esperando nas tuas promessas verdadeiras, certos de ti, o Senhor fará aquilo que prometeu em Cristo Jesus. Obrigado por esse privilégio, Senhor, por essa esperança que o Senhor colocou nos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Esses 4 versículos, irmão, aqui na introdução de Paulo aos Gálatas, além daquela saudação costumeira, né, do apóstolo Paulo, nós temos outras coisas extremamente importantes, né, para nós, da parte do Senhor, reveladoras, né? Verdades que precisam estar realmente na nossa vida, no nosso coração. E aí no versículo 4, queria que você preste atenção, 3 e 4, né? Paulo está dando graças, né, a Deus, Pai, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus se entregou pelos nossos pecados. Ele fez isso para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A primeira coisa que eu queria destacar, olhando para esses versículos, é que este mundo, que a palavra que está chamando de perverso, ele é um adversário ferrenho, né? Tudo aquilo que o próprio Deus
estabeleceu para a sua glória. O mundo, ele tem essa grande característica de ser contra a glória de Deus, ser adversário da glória de Deus. O mundo é apresentado aqui como um usurpador, né? Um usurpador. Mas Deus, a sua graça, né? Louvamos o Senhor por causa disso. Em Cristo Jesus, Ele quis resgatar deste mundo um povo que seria para a sua glória. Um povo que este mundo não seria capaz de impedir que ele fosse para a sua glória. E por isso estamos aqui. Graças, né, à intervenção, digamos assim, poderosa, né, salvadora de Deus, é a salvação ou o resgate, né, chegou até nós. Lógico que aqui não há nenhum acidente de percurso, né? Mas não é disso que estamos tratando hoje, vamos tratar hoje. Deus não foi pego de surpresa aqui, não tem nenhuma situação improvisada aqui, né? Mas a verdade é que a palavra está descrevendo aqui o mundo como um mundo perverso. Que não é a favor da glória de Deus. Porque o fato de Cristo ter morrido e tirar um povo deste mundo é que trará glórias a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, isso nunca pode ser esquecido por nós, né? Estamos no mundo, e o mundo, ele é inimigo de Deus. Nunca seremos ajudados pelo mundo para vivermos para a glória de Deus. Pelo contrário, tudo que o mundo faz, nos oferece, coloca diante de nós é para roubar a glória de Deus. E foi necessário Deus tirar o seu povo deste mundo para que ele, o Senhor, fosse glorificado, fosse exaltado. Quando Deus separou Israel, chamou Israel, Faraó propôs várias vezes que Israel não saísse do Egito, ficasse por ali mesmo, né? Cultuasse a Deus ali no Egito, mas o chamado era completamente diferente, era para sair de lá, né? Não havia como cultuar a Deus no Egito. Era necessário andar 3 dias no deserto. Era necessário passar, né, pelas águas do Mar Vermelho, figura da morte e ressurreição do Cristo. Ali não era possível. É disso que Paulo está falando aqui. O Senhor morreu e nos resgatou, né, deste mundo perverso. Vamos ver o versículo 6 e 7.
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus. Versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O Paulo está lembrando os irmãos ali da Galácia. Haviam várias assembleias ali na Galácia. Essa carta foi destinada a elas, né? Que o evangelho que eles tinham recebido não era algo que ele, Paulo, ou qualquer outro homem, tinha elaborado. Paulo estava lembrando os irmãos que ele não anunciou para eles alguma religião que em algum lugar foi construída por homens. Muito pelo contrário. Ele está lembrando os irmãos ali da Galácia que eles haviam recebido o evangelho da graça de Deus. Eles tinham sido chamados por Deus. Não é isso? Deus mesmo havia chamado eles na graça de Cristo. Irmãos, isso não é coisa pequena. Paulo está lembrando eles, né, que além do evangelho não ser uma construção humana, estar nele, ou entrar nele, ou ter o evangelho no coração, também não é uma obra humana, é um milagre de Deus. Paulo está lembrando aqueles irmãos que eles tinham recebido algo glorioso que veio dos céus, da parte de Deus. Algo que o Senhor está desde a eternidade executando. Mas que agora, o próprio Deus derramou isso, havia derramado isso sobre a vida deles. Os homens, quando têm apenas uma religião, irmãos, eles entram e saem nela, não custa nada, não é? Para entrar é fácil, para sair mais fácil ainda. Porque quando ele entra, ele tem alguma esperança, mas depois que a esperança vai embora, porque ela é falsa, aí não tem mais nada, sair é só uma questão de passar pela porta. Mas quem está em Cristo foi, graças a Deus por isso, vítima, né, de um milagre de Deus, numa obra que as próprias mãos de Deus executou na vida dele. E lhe foi dado algo que é a razão de todas as coisas, o próprio Filho de Deus, a participação em Cristo. Paulo lembra os irmãos ali da Galácia, olha, vocês foram alcançados, foram tirados do mundo, colocados do lado, vocês receberam o Evangelho, vocês receberam
a herança eterna em Cristo Jesus. Por isso, as perplexidades, né, do apóstolo, observando que aqueles irmãos estavam com tanto diferentes, né, com a riqueza que haviam recebido da parte de Deus. E daí a exortação, Paulo partilhou com eles, né? No versículo 15, Paulo vai dizer que este mesmo milagre Deus fez na vida dele também. Não era só os irmãos da Galácia, né? Ele próprio, o apóstolo Paulo, tinha sido alcançado por esse mesmo evangelho. Ao verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Verso 23. Ouviam somente dizer, se referindo às igrejas da Galácia, né? Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O Paulo está lembrando os irmãos mais uma vez, né, que ele mesmo, o apóstolo, também tinha sido chamado por Deus. E a mesma obra que Deus estava fazendo na vida deles, ele já vinha fazendo há bastante tempo também com Paulo. E quando as pessoas, ao relato aqui, né, olham para mim, elas glorificam a Deus, porque todos sabem que antes do Senhor me chamar, eu era um perseguidor da igreja. A minha vida não era para a glória de Deus, apesar de eu achar que fosse, né? Mas não era. Mas quando graciosamente o Senhor me alcançou, o Senhor me chamou, o Senhor me colocou, né, no seu aprisco, e revelou o seu Filho no meu coração, e não só isso, começou a revelar seu Filho em mim, todas as coisas foram mudadas. Todas as coisas foram alteradas. E aqui estou eu, para a glória de Deus. Mas Paulo não fala para aqueles irmãos que ele se cansou de ser judeu, ele ficou cansado de ser fariseu, ficou decepcionado com a religião que ele tinha, e por isso ele tinha se tornado um cristão. Paulo também não fala que ele se tornou cristão porque ele quis, né? Ele experimentar algo novo, nada disso. Paulo fala que ele foi alguém que o Senhor foi lá e pegou a vida dele. Ele não estava procurando o Senhor. Aliás, ele era inimigo do Senhor. Mas uma vez chamados, né, por Deus em Cristo, alcançados por esta graça,
E quando Deus aprove fazer isso, a minha vida foi transformada. Eu, de perseguidor da igreja, agora sou motivo para Deus ser glorificado. Isso não é pouca coisa. Isso é a maior coisa que pode acontecer com o ser humano. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: a minha vida não valia absolutamente nada. Ela não tinha significado. Ela não valia a pena, não só para mim, mas diante de Deus ela não tinha nenhum valor. Porque qualquer coisa, irmãos, que não é para a glória de Deus, não tem valor algum. O grande Paulo, o grande fariseu, mas aqui está ele, agora glorificando a Deus, exaltando o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. E é ele que afirmou nos primeiros versículos que lemos, né, que Deus, por sua vontade, nos desarraigou deste mundo. Paulo sabia melhor do que ninguém que Deus pegou a vida dele e tirou com raiz e tudo deste mundo, para fazer dele alguém para a sua glória, né? Paulo vai lembrar, irmãos, aqui nessa carta aos Gálatas, que essa obra maravilhosa, Deus está realizando em Cristo Jesus, ela vinha sendo anunciada desde o princípio. Podemos ver Deus já introduzindo isso lá no Éden, né, com Adão e Eva. Porque ela é uma obra eterna. Mas a revelação dos desígnios eternos do coração de Deus, né, ela foi avançando. E esta revelação ela se tornou bastante clara quando Deus chamou Abraão e fez promessas a Abraão. E a promessa central que Deus fez a Abraão foi exatamente esta: de abençoar através de um descendente de Abraão todas as famílias da terra. O tempo de tirar o povo deste mundo para a sua glória viria quando este descendente de Abraão se manifestasse. Foi essa a grande promessa que Deus fez para Abraão. Deus deu e prometeu outras coisas para Abraão, né? Deu a terra, deu riqueza, enfim, mas a grande promessa é esta: que através do seu descendente as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, um povo completamente diferente seria levantado neste mundo. Uma nova criação seria trazida à existência. Um novo homem seria introduzido. Aliás, o verdadeiro homem. Paulo vai lembrar os Gálatas que Deus cumpriu isso.
e que eles tinham o grande privilégio, né, de terem sido, né, introduzidos nessa salvação por mão poderosa de Deus. Como agora eles estavam se afastando disso e flertando, né, com coisas que não tinham nenhum poder e nenhuma promessa de Deus de fazer deles um povo para a glória do Todo-Poderoso. Era um absurdo. Vamos lá para o capítulo 3, verso 6. Paulo vai lembrar que a promessa de Deus feita a Abraão, né? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nesse texto, Paulo está lembrando, Gálatas, Deus ter feito esta promessa, né, para Abraão, que na sua descendência seriam abençoadas, né, todas as famílias da terra. Olha para o versículo 16, do mesmo capítulo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então Deus prometeu a Abraão que ele teria um descendente abençoado. Primeiro homem abençoado. Vocês se lembram que todos nós fomos amaldiçoados na Noé. Mas o primeiro abençoado está sendo anunciado aqui. Ele seria descendente de Abraão. E ele seria o herdeiro de todas as coisas. Ele teria a bênção de Deus. Ele seria o cabeça de uma nova criação. Por meio dele, muitos seriam também abençoados. E Paulo está lembrando os Gálatas, né, que isto é o Evangelho. Ele diz, Abraão foi o primeiro homem que ouviu o Evangelho. O que Abraão ouviu? Ouviu isso. Que ele teria um descendente abençoado. Ou seja, um descendente
diferente dos demais. Um descendente que não seria escravizado por este mundo. Um descendente que realmente glorificaria a Deus. O homem para a glória de Deus. Porque todos os demais estavam fracassados. Haviam sido destituídos da glória de Deus. Eram inúteis. Sem valor. No versículo 14 desse capítulo 3, Paulo continua dizendo, né, que Cristo, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito porque tomou o nosso lugar. A nossa maldição foi derramada sobre o Filho de Deus. E por causa disso, aqueles que o próprio Deus posteriormente coloca em seu Filho amado, podem participar da sua bênção, podem ser abençoados junto com ele, porque a maldição já foi colocada em Cristo e cravada na cruz do Calvário. Mas a glória, irmão, está presente aqui nesse versículo 14, é que, uma vez abençoado, o homem pode receber o Espírito Santo de Deus, ou se tornar morada do próprio Deus. Não é isso? Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Então, quando Deus falou para Abraão que através do seu descendente muitas famílias da terra seriam abençoadas, o que Deus estava dizendo? Muitas famílias da terra vão ser habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Será possível agora, em Cristo, Deus morar no homem. Porque isso foi destruído quando nos tornamos pecadores no Éden, em Adão. Adão foi expulso da presença de Deus. E nos tornamos errantes por este mundo. Isaías diz que há uma separação entre nós e o nosso Deus, né, que são os nossos pecados. Vocês se lembram que lá no Santo dos Santos, no templo em Jerusalém, homem algum podia entrar naquele lugar, não havia nenhuma comunhão real, verdadeira, entre o homem e Deus, antes que Cristo fizesse esta obra. Quando Deus promete esta mesma bênção através do profeta Jeremias, né? Tempos depois ele vai dizer que na nova aliança, Deus daria para o homem um coração de carne. E Deus, escreveria neste coração de carne as suas leis. E ele disse, todos me conhecerão. Ele disse, eu serei o seu povo, o seu Deus, eles serão o meu povo. Dos seus pecados jamais me lembrarei.
Irmãos, a maravilha do Evangelho é que a nossa comunhão com Deus foi refeita em Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Deus. O véu do tempo foi rasgado de alta a baixa. Deus saiu do seu santuário na direção do seu povo. E o seu povo agora pode ir na direção do seu Deus. E vemos a glória desta bênção no dia de Pentecostes, quando os céus foram abertos e o Espírito de Deus habitou a sua igreja de forma maravilhosa, que pode ser testemunhada por crentes e incrédulos ali em Jerusalém. No versículo 25 desse capítulo 3, mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Que coisa maravilhosa! Este é o Evangelho de Jesus. No capítulo 4, no verso 4. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Glória a Deus. Tudo isto os irmãos ali da Galácia, haviam recebido. Todos nós recebemos isto, não outra coisa, se estamos em Cristo Jesus. É esta obra que Deus está realizando em nós. Mas ali, irmãos, estava ocorrendo um probleminha. Muitos estavam tendo dificuldades, estavam ouvindo muitas coisas, estavam ficando com dúvidas, e estavam se afastando do Evangelho de Jesus. E, novamente, estavam buscando refúgio na lei de Moisés, em tradições de homens, e de alguma forma estavam querendo a bênção de Deus através das suas próprias mãos. E Paulo vai chamar isto de loucura. Vai chamar isso de algo completamente doido diante do que o Senhor havia feito e dado a ele.
Mas a grande pergunta é, por que então o Senhor deu a lei 430 anos depois de ter feito essa promessa a Abraão, se ela não iria resolver nada? Deus deu a lei exatamente para mostrar que a única solução ela viria através desse descendente. Deus deu a lei para mostrar que jamais o homem seria desarraigado desse mundo se Deus não fizesse um milagre. Que não há como qualquer coisa que proceda de nós resolver a nossa situação. Pelo contrário, nos torna ainda pior diante do Senhor. No versículo 19, do capítulo 3, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Só para isso a lei veio. Para mostrar o nosso pecado, até que viesse o descendente. Porque seríamos salvos pelo descendente. Seríamos abençoados pelo descendente. Deus levantaria na terra um cabeça novo, né? Novo homem. E a descendência desse novo homem seria abençoada. E ela seria completamente diferente. Esta é a igreja, né, do Senhor Jesus. No capítulo 4, no verso 8, vou ler rapidamente aqui algumas coisas que Paulo cita. Estavam encontrando lugar lá no meio dos irmãos, né? 4:8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Veja que coisa terrível. E essa situação, irmãos, ela permanece até hoje. Esse problema, né, de chegar muito perto, né, daquilo que não é o Evangelho, permanece. Não foram só os irmãos da Galácia que lidaram com isso, né? O engano sempre esteve presente, muito próximo dos filhos de Deus. E alguns estavam novamente guardando dias, meses, anos, né? Mas o Senhor havia tirado eles de todas essas coisas. Agora eles estavam em Cristo. E eram templo do Espírito Santo de Deus. Toda a obra de Deus, todo o propósito eterno de Deus seria realizado pelo Espírito de Deus habitando suas vidas. Nunca eles chamaram Deus de Pai, mas agora o Espírito neles, a primeira coisa que ele faz é colocar na boca e no coração deles que Deus era Pai deles. Abba, Pai! Irmãos, a religião nunca será capaz de plantar no coração do homem que Deus é seu Pai. De verdade, não. Mas o Evangelho, sim. Porque o Espírito de Deus habita ele. E isso vale para todas as coisas que pertencem a essa herança que nos foi dada em Cristo Jesus.
Então, os irmãos ali da Galácia, eles estavam flertando com a fraqueza. Aqui, irmãos, tudo é vão. Guardar dia, meses e anos, tudo é vão. Isso não tem valor nenhum. Nenhum. Pode ser bonitinho, redondinho, pode ser cheirosinho. É vão. Não vale nada. Não tem poder. A glória, a bênção é ser morada do Espírito de Deus. Ele me glorificará, disse Deus. Quando ele vier, ele mostrará a vocês, conduzirá vocês a toda a verdade. Quem está formando esse povo na terra para a glória de Deus é o Espírito Santo de Deus, e apenas o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus. Quem conhece a Deus? Pergunta o apóstolo Paulo. Senão o Espírito de Deus que habita em vocês. Então eles estavam flertando, né, com a fraqueza. Né? Aí tudo é vão. Nesse espaço, irmãos, não há poder algum. Cristo jamais será formado na nossa vida por esse caminho. Mas no final da carne, nós vamos ver daqui a pouquinho, Paulo vai dizer que tudo aquilo que é semeado na carne vai produzir um fruto que na verdade não é outra coisa senão corrupção. Se semeia na carne, ou quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Não podemos colher da carne outra coisa senão corrupção, fraqueza. Ou não sermos iguais a Deus, não sermos para a glória de Deus, ficarmos fora da vida de Cristo, ou destituídos da bênção de Deus, da herança de Deus. Mas o Evangelho não é assim. Ele é completamente diferente. No capítulo 5, corre aí, irmão, capítulo 5, verso 2. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Muitos irmãos ali da Galácia estavam sendo pressionados, né, para praticar a circuncisão. Ou seja, a religião estava querendo marcar os filhos de Deus, né, ou colocar neles esse sinal de pertencimento. E mais para frente, Paulo vai dizer que isso era feito para a vanglória de quem fazia e de quem estava em torno daquele que estava fazendo. Em outras palavras, Paulo diz que era uma manifestação da carne. Porque era uma maneira da carne dar testemunho de si mesmo. Ou seja, eu sou justo, porque sou circuncidado, sou um guardador da lei.
No versículo 11. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então o Evangelho, ele tem um outro sinal. Ele tem uma outra marca. Que não é a circuncisão. O Evangelho, ele vai marcar os filhos de Deus com a cruz de Cristo. E Paulo diz aqui que toda vez isso é acolhido, né? Toda vez que isso é anunciado, toda vez que isso se manifesta, ou seja, o Cristo crucificado, o homem separado de Deus, ele vai reagir com violência, ele odeia isso, ele não quer isso. A carne vai se opor ferozmente. Por que Paulo foi perseguido? Porque ele andou por todo canto, anunciando um homem diferente. Especialmente entre os judeus, ele dizia que a marca de Deus santa na vida do homem não era a marca da circuncisão. Aquela foi só uma sombra. Ele diz que a marca verdadeira é a cruz. E ela é extremamente ofensiva para a carne, porque ela aponta para a necessidade da carne ser morta, para Deus ser glorificado. No versículo, nós lemos o 11, né? Capítulo 6, verso 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Então a carne, irmão, aqui está lançando mão desse sinal. Deus deu a Abraão, depois foi colocado também na lei, que lá é um sinal de justiça, da fé, mas aqui completamente distorcido, foi transformado em um sinal da própria carne. A carne se apoderou dele, porque era uma indicação de justiça própria. Os judeus estavam dizendo para os irmãos da Galácia: se vocês não circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Cristo não é completo, não é suficiente, é necessário fazer alguma coisa com as nossas próprias mãos. Isso era ostentação, isso era orgulho, isso não glorificava a Deus em Cristo Jesus. Isso é a religião. Isso é fraco, isso é morte. E Paulo alerta os irmãos: se vocês fizerem semeaduras nisso, vocês vão colher disso corrupção e morte. Agora, a marca dos filhos de Deus, ou a marca daqueles que foram chamados por Deus e estão no Evangelho, são as marcas da cruz. Versículo 12.
todos os que querem ostentar-se na carne, esses nos constroem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 14. Mas longe de mim esteja de me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como que Deus nos desarraigou deste mundo perverso, irmão? Como que Deus faz de nós, pelo Evangelho, filhos da sua glória, pela cruz de Cristo, pela morte do Senhor no Calvário? Como que o Senhor quebra o jugo que o mundo sempre teve sobre nós, nos colocando em Cristo na sua morte e cravando a nossa vida ali no madeiro? Paulo diz isso, eu me glorio. Isso é poderoso. É maravilhoso, irmão, quando você olha para os evangelhos, né, você vê que, mesmo depois de ressuscitado, o Senhor tem as marcas da cruz nas suas mãos. Por que será? Por que? Ele é o crucificado. Ele é o homem da cruz. Os pregos ali no Calvário são consequências dele ser o homem da cruz. Antes de subir naquela cruz e ter as suas mãos vazadas, seus pés vazados, seu sangue derramado, o Senhor Jesus se rendeu completamente a Deus. Absolutamente nada da sua vida ficou fora disso. Ele era um homem que estava plenamente debaixo da vontade de Deus. A sua vida era completamente para a glória de Deus. Ele está lá no Getsemane, a cruz está diante dele, ele soa sangue, mas ele vai com passos firmes e abraça a cruz e estende os seus pés e as suas mãos para serem perfurados. E qual era a sua oração? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cabeça da nova criação é um homem completamente diferente de nós, porque Deus governa sobre ele 100%. Ele teve como comida e bebida fazer a vontade do Pai. Não há nada nele que não seja para a glória de Deus. E quando isso foi provado, quando isso foi testado, ele estendeu as suas mãos e estendeu os seus pés para serem transpassados, porque o Pai queria isso. Então, quem olha para o Filho de Deus, os nossos irmãos apóstolos tiveram o privilégio de fazer isso literalmente, né? Vê do lado de fora, até do lado de fora, a marca da cruz, que é totalmente senhora da vida do Filho de Deus.
Irmão, o Evangelho vai gerar filhos para Deus aqui. Aqui. Deus não tem descendente que não proceda deste cabeça crucificado. Ele disse: o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Que frutos? Frutos iguais a ele. Frutos em que a vontade de Deus é absoluta neles. Frutos em que essa grande marca de Deus, ou seja, do Deus da cruz, está completamente presente. Quando Jesus bradou, por exemplo, ali em Marcos 10:44, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos, ou para resgatar muitos. O que ele está fazendo? Ele está dizendo: a cruz reina na minha vida. Eu não vivo, eu não sou para mim, eu sou para a glória de Deus. É aqui que a descendência de Deus é levantada. Esta é a descendência que Deus prometeu a Abraão. E não aqueles que tinham apenas a circuncisão, que Jesus chamou de filhos do diabo. Paulo vai terminar a carta dele dizendo o quê? Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Paulo não foi pregado no Calvário da cruz, mas ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi ferido muitas vezes por estar fazendo a vontade de Deus, ou andando nas pegadas do Cristo crucificado. Sabe por que tem tanta tatuagem hoje, irmão? Estou abrindo um parênteses aqui, não. Estou fazendo uma relação, eu queria que você pensasse nisso. A carne, ela é tão abusada que ela quer se mostrar mesmo. Lá era a circuncisão. E em todas as épocas ela usou de muitos expedientes para dizer: olha, eu estou aqui. Esse território aqui é totalmente meu. Então, quando você olha para os homens hoje, que você vê estampado na carne dele, algum apelo para sensualidade, algum apelo para violência, algum apelo para o cultismo, enfim, procede dentro daquele homem, daquela carne que está ali instalada, todo tipo de ofensa, de pecado contra Deus. Mas a nova criação leva outros sinais. Tem outros sinais. Seu corpo pode ser marcado por chicote, por cadeias, por prego, por espada, por fome, por tantas outras coisas. Para que a vontade de Deus, que a glória de Deus seja manifestada. Já encerro, versículo 18, do capítulo 6. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, convosco. O vosso espírito, né? E o versículo 17: quanto ao mais, irmãos, ninguém me molesta, porque eu trago no corpo as marcas.
Paulo está falando de desenhar o Cristo dos artistas aí nas costas, no barriga. Se você for morada do Cristo crucificado, da pessoa do seu espírito, as marcas do Filho de Deus vão aparecer. Elas vêm de dentro para fora. E elas podem até atingir sua carne, até deixar marcas reais, objetivas da presença do Filho de Deus na sua vida. E a grande questão que fica, né? E Paulo deixou ali para os irmãos um chamado para que eles voltassem e investissem toda a vida deles naquilo que o Espírito de Deus estava fazendo. Porque tudo que era semeado e plantado na carne ia terminar em corrupção, em morte. Infelizmente, alguns hoje pegam esse texto para pedir oferta, né? Olha, se você ofertar bastante dinheiro, você vai receber um monte. Jesus não está falando. A lei da semeadura aqui não é essa. Que a palavra de Deus está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E essa salvação não é outra coisa, senão a presença transformadora do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos conforma a Cristo, o nosso cabeça, que é o homem da cruz. Porque esta é a descendência de Deus. Estes são os co-herdeiros, os co-participantes da bênção. Aquela que foi anunciada a Abraão. O primeiro ouvinte, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Nosso Deus, nosso Pai, só o Senhor pode fazer essa obra na nossa vida. Irmão.